E Neymar renovou seu contrato com o Santos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também do São Paulo, com o terceiro reforço garantido para 2026. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo, que pretende aumentar a proposta para ter um camisa 9 para concorrer com o Pedro. Para completar, volante do Fortaleza na mira do Corinthians, empresa de Leila Pereira condenada pela justiça, compra travada no Vasco, deu ruim para Júnior Santos no Galo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes das notícias, só desejar um baita 2026 com muita saúde, paz, sucesso e que tudo já comece bem logo nessa virada do ano. Tô aqui antes da virada para deixar você por dentro de tudo que rolou na noite e tarde dessa quarta-feira. Começar falando sobre a Lusa, que não quis renovar o contrato com o zagueiro Robson, atleta que estava há 3 anos no clube. O vínculo se encerrou agora no dia 31 e ele, depois de 3 temporadas, vai ter de procurar clube. Já empresários de futebol estão esfregando as mãos. De acordo com o estudo, eles faturaram 7 bilhões e meio de reais com transferências de atletas em 2025, crescimento de 90% em relação a 2024. Entre os países que mais pagaram comissões estão a Inglaterra e a Alemanha. Bora com a grande bomba das últimas horas, Neymar renovou seu contrato com o Santos, depois de ser oferecido mais uma vez ao Flamengo, a terceira vez desde que voltou ao Brasil, e ser especulado como possível reforço do Inter Miami. Neymar confirmou sua permanência no Peixe, com um detalhe importante: o contrato não foi renovado até a Copa do Mundo de 2026, mas sim até dezembro. Dessa maneira, 1 ano de contrato e uma segurança maior para o atacante e também para o Peixe. Dava para imaginar que esse acordo aconteceria, negociação que estava sendo tocada pelo presidente Marcelo Teixeira em associação ao pai do Neymar. Eles são parceiros em uma série de ações dentro do próprio Santos. Vale a lembrança de que o primeiro contrato assinado entre as partes, de janeiro a julho de 2025, garantiu 85 milhões de reais ao Neymar em publicidade que ainda não foram pagas. Essa grana vai ser parcelada ao longo de 2026. Em relação às cifras, difícil imaginar qualquer tipo de mudança. O Neymar deve continuar ganhando na casa dos 4 milhões e 100 mil reais mensais. Importante registrar ainda que o Neymar, depois de passar por uma artroscopia, deve voltar aos trabalhos lá pelo dia 20 de janeiro. Ele precisa mostrar serviço logo no início do ano, para ter condição de estar na data FIFA, convocação da seleção brasileira no mês de março. O Carlo Ancelotti disse que dificilmente convocará para a Copa do Mundo alguém que não fez parte da última relação de março de 2026. O que você pensa sobre Neymar no Santos? Bacana para os dois lados? Ele poderia ir para outro clube? Neymar no Flamengo, em algum momento você cogitou essa possibilidade? Só para refrescar sua memória, já havia contado que José Boto e Felipe Luiz, o diretor esportivo e o treinador, sempre foram contrários à chegada do craque à Gávea. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, mais especificamente sobre Júnior Santos, que pode tomar uma punição pesada. Tudo porque o atacante, em fase final de uma recuperação de lesão, foi visto jogando uma pelada em sua cidade natal. Só para vocês entenderem. Em setembro, o Júnior Santos acabou se contundindo e perdeu toda a reta final da temporada pelo Galo. Contei para vocês que o Júnior, inclusive, adiou seu período de férias. Ele entrou de férias depois dos atletas porque queria continuar no centro de treinamento fazendo a recuperação. Mas, assim que foi liberado, ele voltou para sua cidade natal, Feira de Santana, e participou de um jogo festivo, de uma pelada de fim de ano. Essa notícia chegou ao Paulo Brax, que é o chefe de futebol do Galo. O Brax disse o seguinte, abre aspas, ainda não sei se é verdade, mas se o atleta tiver jogado uma pelada, ele será severamente multado, porque está em processo de recuperação sem autorização do Atlético para tal atividade. Um detalhe importante, Júnior Santos nem se sabe ao certo se permanecerá no clube. O Galo gostaria de negociá-lo. O grande problema é encontrar interessados para recuperar os 8 milhões de euros investidos quando da compra junto ao Botafogo, além do seu salário bem superior a 1 milhão de reais por mês. Hora de falar sobre o Vasco com uma compra travada. Cruz Maltino e Colo-Colo se acertaram em relação aos valores para a transferência de Saldívia. Esse é um zagueiro uruguaio de 23 anos de idade, Alan Saldívia. A operação deve gerar na casa de 1,5 milhão de dólares, mas
Apesar do acordo em relação ao valor e ao percentual, 70% dos direitos econômicos, há uma divergência do Colo-Colo e do Vasco em relação ao prazo de pagamento. O Vasco quer parcelar no máximo de vezes possível. Já o Colo-Colo pretende receber a grana à vista ou no máximo 2 vezes. O Vasco já alegou não ter capacidade financeira para fazer tal quitação em tão pouco tempo. A tendência é que o negócio avance nos próximos dias. Saldívia foi contratado pelo Colo-Colo em 2021, sempre titular por lá, jogador revelado no Montevideo City Torque, temporada de 2025 de 29 jogos e 1 assistência. Hora de falar sobre Leila Pereira, super bem avaliada por torcedores de praticamente todos os times do país, exceto os palmeirenses, todo mundo entendendo a Leila como uma grande gestora, mas a empresa dela, a Crefisa, segue acumulando problemas. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a Crefisa, agora no mês de dezembro, por aplicar taxas de juros que excedem 1000% ao ano em empréstimos concedidos a uma senhora de 74 anos. Essa senhora, idosa de origem espanhola, alega que recebe um salário mínimo e ela precisava desse empréstimo para pagar uma outra dívida. Segundo a senhora, foram 3 empréstimos, todos com juros abusivos. Detalhe importante, essa senhora já venceu a Crefisa em 2 ações na justiça. Resta saber como é que a Crefisa de Leila Pereira vai se comunicar e se pronunciar a partir de agora. Importante registrar que essa não é a primeira ação contra a Crefisa por juros abusivos, bem longe disso. Há uma centena de denúncias, acusações e processos, tanto que o Ministério Público do Distrito Federal tem investigado a Crefisa. Foi aberto um inquérito para apurar denúncias de que a instituição financeira de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia estaria violando o Código de Defesa do Consumidor ao cobrar juros abusivos. Bora falar agora sobre um volante do Fortaleza na mira do Corinthians. Com detalhe importante, participação efetiva de Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Marcelo Paz, que era o CEO do Fortaleza até a semana passada, sugeriu Pierre e contou com a aprovação de Dorival Júnior, mas o volante que foi destaque no Campeonato Brasileiro e está sendo comprado pelo Fortaleza junto ao Tombense por 4 milhões de reais, dificilmente será reforço alvinegro. É que o Fortaleza o comprou sonhando em vender o atleta para o futebol europeu e propostas do exterior não devem demorar a aparecer. Com todos os problemas financeiros do Corinthians, a prioridade do Timão nesse momento é de adquirir atletas livres ou sem contrato, ou que chegariam praticamente de graça. Não é o caso do Pierre. O investimento vai precisar ser superior a 6, 8, talvez até 10 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Papelim, que é homem forte do futebol do Fortaleza, e ele assegurou que não há nenhuma intenção em fazer negócio com o Pierre com outro clube brasileiro. Só para completar, registrar que Marcelo Paz não chegará sozinho ao Timão, ele está trazendo 2 braços direitos dele dos tempos de Fortaleza. Thiago Aires, que cuidava da operação dos jogos do Fortaleza no Castelão, e Júlio Manso, que é tratado no mercado como o melhor supervisor de futebol do país. Ambos aceitaram o convite do Marcelo Paz e estarão ao lado dele no Corinthians. Júlio Manso cuida de toda a logística de viagens, contratos com o CBF, TMS, entre outras questões. O Thiago fica com toda aquela responsabilidade extremamente chata, de problemas com estádio, ingressos, catraca, camarotes, enfim, aquele emprego onde não faltam problemas e perturbações. Hora de falar sobre o Flamengo, que decidiu aumentar sua proposta por Tati Castellanos, atacante argentino de 27 anos de idade que pertence a Lazio. Primeira oferta do Flamengo já recusada pelo clube italiano de 25 milhões de euros. A Lazio tem batido na tecla de que quer 40 milhões de euros para fazer negócio. O Flamengo não vai chegar aos 40 milhões de euros, mas promete para os primeiros dias de 2026 uma proposta de 30 milhões de euros, a gente está falando de 193 milhões de reais. Só para você entender, o Flamengo trabalha em 2 frentes na busca por um 9 que concorra com o Pedro. Caio Jorge, do Cruzeiro, e Tati Castellanos, da Lazio. Primeira oferta pelo Caio Jorge foi recusada, 30 milhões de euros. O Flamengo ainda fez uma segunda proposta de 22 milhões de euros, mais o Cebolinha. E o Cruzeiro tem batido na tecla de que quer 50 milhões de euros. O Flamengo não desistiu dessa operação, mas trabalha em paralelo com essas conversas em relação a Lazio. Essa nova proposta de 30 milhões de euros será apresentada em breve. Tati Castellanos, que já foi alvo do Palmeiras,
jogou na atual temporada, ou melhor, na temporada passada 40 jogos, com 14 gols e 5 assistências. Na atual temporada, números bem mais discretos, a gente está na metade do ano lá no futebol europeu, foram 12 jogos, 2 gols e 3 assistências. Atleta com passagens pelo New York City, Girona e Lazio desde 2023. Você que está me assistindo, prefere Tati Castellanos ou Caio Jorge? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que tem seu terceiro reforço garantido para 2026. São Paulo se acertou nas últimas horas para um pré-contrato com o Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que pertence ao Mirassol. O vínculo dele com o time do interior de São Paulo se encerra em 5 de maio de 2026. Isso significa que a partir do dia 6 de maio, o Lucas Ramon será reforço tricolor. Nicola, São Paulo não pode tentá-lo antes? Já está tentando. Já foram abertas conversas com o Juninho, que é o representante, o presidente, o dono do Mirassol, na tentativa da chegada do atleta agora no mês de janeiro. O Mirassol disse que concorda desde que exista uma compensação financeira. Em grave crise financeira, o São Paulo está buscando um empréstimo ou repasse de um jogador à disposição do Mirassol para que esse acordo seja antecipado. Chegaram a especular que o Luan, volante que tem jogado muito pouco com a camisa tricolor, poderia ser emprestado. Ainda estou aguardando a confirmação, mas a informação quente é: Lucas Ramon é o terceiro reforço do São Paulo. Ele se junta a Danielzinho, volante que pertencia ao Mirassol e teve seu contrato encerrado agora no dia 31 de dezembro, e a Coronel, goleiro que pertencia ao New York City, estava praticamente fechado com o Orlando City e se acertou com o São Paulo. Tricolor ainda busca um zagueiro, um camisa 10 e jogadores de velocidade pelo lado do campo. Já contei para vocês que Lima e Alisson não fazem parte dos planos, enquanto Alan, atleta do Flamengo, já recebeu proposta oficial. São Paulo também tem tratativas avançadas com o Ajax por Gaston Ávila. Assim que tiver novidade sobre o tema eu conto para vocês, beleza? Não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Feliz 2026, muita paz, saúde, sucesso e dinheiro para vocês. Tchau, tchau.